24 de agosto de 2018, começando mais um papo reto aqui pelo site Agora Vale. Hoje com a presença do Tenente Coronel Nuski, né? Rubens Nuski Júnior, um lorenense, né? Um Vale Paraibano, mais um Vale Paraibano, participando aqui com a gente do papo reto. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elcimar, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos vocês do Agora Vale. É uma satisfação estar aqui, podendo divulgar meu nome, podendo mostrar as minhas propostas e ficar conhecido das pessoas, dos eleitores, nesta luta em busca da eleição. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Coronel Nuski é candidato a deputado federal pelo partido PSL. Coronel, faça um perfil aí da sua vida aí de caserna e também das suas atividades sociais. Bom, eu nasci em Lorena em 22 de abril de 66. Tá? Eu fui criado em Ribeirão Preto e servi no 5º BIL por 10 anos. Eu entrei no Exército com 17 anos, isso em 1983. Me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1994. O primeiro quartel que eu servi foi em Lins, o então 37º Batalhão de Infantaria Motorizado. Depois eu vim para Lorena, servi em 3 oportunidades aqui no Vale do Paraíba, de 1999 a 2001. Depois eu servi aqui em Lorena novamente de 2005 a 2008 e voltei em 2013 e fiquei até 2015. Então eu morei no Vale do Paraíba, servi aqui no quartel do Vale por 10 anos. Foram 3 oportunidades em que eu pude morar na cidade em que eu nasci, onde eu tenho muitos parentes até hoje, uma cidade que eu tenho muitos vínculos. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos do tempo de quartel que se encontram em várias cidades do Vale. Então foram 3 experiências muito gratificantes para mim, na minha vida profissional. E eu estou agora, depois de 32 anos como oficial do Exército, eu acho que eu já cumpri a minha missão dentro da instituição, só que eu quero continuar servindo ao nosso país. E a maneira que eu encontrei de continuar servindo ao país é como um político. Mas de que forma? Eu quero empregar na Câmara dos Deputados todos os valores morais que a instituição me ensinou. Tá? Você passa o dia todo no quartel só praticando valores positivos. E eu quero agora transferir isso para a Câmara dos Deputados, tá? Para ajudar o nosso país a sair da situação complicadíssima que se encontra. Então, essa é a forma que eu encontrei para continuar apoiando e servindo ao nosso Brasil. Coronel, nesse momento o senhor está então como um agregado, né? O senhor não está no... Exato, eu não fui para a reserva ainda, tá? Eu sou militar da ativa e me afastei das atividades 3 meses antes do pleito. Então todo servidor público, seja civil ou militar, 3 meses antes da eleição ele se afasta das atividades. Então o meu último dia de serviço ativo foi o dia 6 de julho de 2018. Então no dia 7 eu já estava tecnicamente afastado da instituição, tendo em vista as eleições que se aproximavam. Então, essa é a minha situação atual. Perfeito, Coronel. Honestidade, dedicação e patriotismo são valores que o militar ele preza muito, né, Coronel? E na base, nós perdemos isso desde o fim do regime militar, né? Nós perdemos isso na base, no caso, por exemplo, da família, a honestidade, a construção do ser humano e o patriotismo que era ensinado na escola, né? É possível resgatar isso? Então, Simar, eu concordo que isso aí tem que ser resgatado. A honestidade, ela precisa ser praticada por todos os cidadãos. Não é porque isso não deve ser privilégio e prerrogativa só dos militares. Todos nós temos obrigações e temos que cumprir as nossas leis. Tá? A honestidade ela é a base para que toda pessoa tenha um futuro. Tá? Você tem que cumprir as suas obrigações, tem que cumprir os seus deveres e também para depois ter os seus direitos garantidos. Tá? Nós não podemos só ter direitos, temos que também ter os nossos deveres. Tá? Então, honestidade é algo extremamente importante. Nós no quartel, nós aprendemos a controlar tudo. Tá? Nós brincamos que nós controlamos controlamos centavos. O Exército hoje, para vocês terem uma ideia, ele tem ferramentas para controlar o estoque, saber o estoque de qualquer item de material que as unidades têm. Por exemplo, os quartéis hoje, eles são controlados e as unidades que fazem a contabilidade da instituição, elas sabem quantos litros de óleo diesel ou de gasolina um quartel tem, quantos quilos de carne tem naquele quartel, quantas resmas de papel A4. Então é tudo controlado. Você não simplesmente não vai ao almoxarifado e pega esse material ou abastece a viatura, não.
É algo que tem um controle, tem uma técnica, uma tecnologia para isso. Isso é algo que é inerente ao militar. Então, desde o momento que nós entramos no Exército, nós aprendemos essa situação, e o controle dos gastos públicos. E outro item importante é a dedicação. O militar, ele é um profissional que ele se dedica ao seu trabalho de corpo e alma. Nós somos militares 24 horas por dia. Você não tem hora extra, você não tem sindicalização, você trabalha no final de semana, quando você está de serviço, no dia seguinte o expediente é normal, você só sai quando termina o expediente no dia seguinte. Então nós temos horário para entrar no quartel, mas não temos hora para sair. Você só sai do quartel quando o seu trabalho terminou, né? Então a dedicação também é inerente à nossa profissão. E por final, o patriotismo. O patriotismo também eu acredito que não deva ser algo exclusivo dos militares, tá? O patriotismo basicamente é você amar o seu país, né? Amar o seu país acima de tudo, não colocar os seus interesses particulares acima da nossa nação, porque acima de todos nós está o nosso país. Nós temos que pensar nele antes de pensar na nossa individualidade, coisa que infelizmente nós não vemos hoje, e a sociedade ela perdeu muito esse sentido de amor à pátria. Nós não podemos cantar o hino do Brasil, o hino nacional, só em dia de jogo da Copa do Mundo, a cada 4 anos. Nós temos que cantar e interpretar o nosso hino diariamente, né? Essa é a situação que eu vejo. E por outro lado, como você falou em matéria de escola, depois do final depois do momento que retiraram a educação moral e cívica das escolas, isso piorou muito. Então as pessoas confundem isso como algo que era uma imposição do governo militar, mas não. Eu me lembro muito bem, no meu tempo de escola, você aprendia a importância de um vereador, a importância de um deputado, a importância de um senador, os 3 poderes da República tendo que viver harmonicamente. Então hoje em dia as pessoas não sabem para que serve um vereador, para que serve um deputado, um senador. Eu costumo dizer que é muito importante, às vezes é mais importante você votar com consciência para o legislativo, ou seja, para os vereadores, deputados e senadores, porque essas pessoas, esses cargos, é os que fazem as leis municipais, estaduais e federais. Então nós temos que colocar gente preparada nesses cargos, nas 3 esferas do poder, para que as cidades, os estados e a União tenham leis feitas por pessoas gabaritadas. Então esse é o meu parecer em relação a esses três quesitos. Perfeito, Coronel. Coronel, já passou da hora de se construir um novo projeto de nação, né? E o senhor lembrou bem aqui, educação, a escola, ela ensinava o civismo, né? Educação moral e cívica, e tem a OSPB. Exatamente, Organização Social e Política do Brasil. Do Brasil, exato. Isso passa pela restituição, pela recuperação, instalação novamente de escolas de padrão militar em determinados pontos do país? A ciência diz que toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Hoje nós vemos o quê? Nas escolas, aluno não respeita professor, aluno bate em professor, aluno destrói escola. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, teve uma escola que foi totalmente vandalizada. Eu estou morando em Ribeirão Preto porque eu sirvo lá. E então se é o local onde as pessoas vão lá para aprender, e o aluno simplesmente ele tem essa atitude de vandalismo, ele não tem o mínimo respeito para aquele ambiente onde ele deve estar para aprender. Então é algo que realmente ela compromete o futuro do Brasil como um todo, porque as pessoas vão para a escola para aprender e não fazem isso, e vão sair da escola sem os conhecimentos necessários para serem colocados no mercado de trabalho. Aí quando vão procurar um emprego, estarão totalmente despreparados porque não aprenderam. Então hoje em dia, nós temos alunos, os nossos alunos, eles terminam ali hoje ensino médio, ensino fundamental, eles não sabem as 4 operações básicas da matemática, eles não sabem interpretar um texto. Então nós temos, hoje, infelizmente, nós temos muita gente na escola. Nós hoje, na minha opinião, nós democratizamos a ignorância, porque a maior parte está na escola, mas não aprende nada. Então o que acontece? O aluno finge que aprende e o professor finge que ensina. Então é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. De que forma eu acredito? Você
formando melhores professores, dando qualidade de condições de trabalho melhores para eles, dando também, incutindo na mente do jovem que deve haver respeito para com o professor. Então, todos os problemas não são resolvidos por uma solução apenas. Você precisa, na minha concepção, de vários remédios para resolver um determinado problema. E a escola são vários. E a militarização das escolas, as pessoas acham isso algo polêmico, mas as escolas que se transformaram desta forma, elas têm alto índice de aproveitamento, a disciplina ela é extremamente cobrada e os alunos eles mantêm um alto nível de aprendizado. Então, significa que na concepção isso está funcionando. Então, hierarquia é necessário para todo mundo, não é só dentro das Forças Armadas. Todo lugar precisa ter alguém que manda e todo lugar precisa ter alguém que obedeça. Não podemos viver num ambiente em que nós não tenhamos chefes nem aqueles que vão obedecer. Então, a minha concepção é essa. Muito bem. Gostaria de uma opinião da sua visão sobre a questão da Constituição brasileira. Hoje parece que nós vivemos aí uma anarquia institucional, né? E há brechas constitucionais desde 1988, que dão vazão a uma série de ações ilícitas, principalmente da classe política vigente do país, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Não é hora também já de novos ajustes, de atualização da Constituição brasileira? Então, Simar, fazendo aí uma retrospectiva histórica, a Constituição Cidadã, essa de 1988, ela veio na esteira da chamada redemocratização do Brasil. Saímos do regime militar em 1985, posteriormente foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, na qual os congressistas elaboraram esta carta. O que aconteceu na época? Vivíamos um ambiente, os 21 anos do regime militar, algumas liberdades foram tolhidas, né? Aí o que aconteceu? Depois que terminou o regime, uma Constituição foi feita e, como se diz hoje, liberou geral. Então, essa Constituição, as pessoas têm direito a tudo e não têm praticamente deveres. Os direitos são importantes, extremamente importantes, mas nós precisamos fazer com que a sociedade ela tenha os seus deveres, os deveres como cidadão, os deveres das classes. Então é muito importante, não podemos só ter direitos, deveres são importantes. Eu não sou jurista, mas já conversei com vários advogados, juízes, promotores, e eles são unânimes. A nossa Constituição precisa ser modificada. Há necessidade de uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma outra Constituição. Já passaram-se 30 anos da promulgação dessa Constituição e ela não condiz mais com a realidade que vivemos hoje. Precisamos sim modificar tudo, porque ela hoje tem uma série de detalhes que travam o desenvolvimento econômico, político, social do nosso país. Precisamos sim, eu acredito, modificar a Constituição sob pena de nós ficarmos para perdermos o trem da história. Mas ainda há tempo. Eu acredito que as lideranças políticas do Brasil precisam se conscientizar que nós precisamos modificar a Constituição. Se não modificá-la como um todo, mas itens muito importantes precisam ser revistos. Perfeito, Coronel. Coronel, o jovem hoje é tido como apto a votar a partir dos 16 anos, mas não lhe é imposto, por exemplo, responder pelos seus atos. Como é que o senhor vê a questão da maioridade penal e esse debate todo? Então, eu acredito que isso é uma grande contradição. Você tem condições de eleger o seu prefeito, o seu vereador no âmbito municipal, mas você não tem a sua obrigação penal em relação a isso. Então, ou seja, numa hipótese, se todos os jovens de um município resolverem, os jovens de 16 aos 18, resolverem votar num determinado candidato a vereador, eles podem eleger aquele vereador, mas por outro lado eles não respondem penalmente por nenhum crime que eles cometam. Isso é uma grande contradição. Eu acredito que nós temos que rever essa entre aspas, cláusula, dizem que é uma cláusula pétrea da Constituição, mas precisa ser revisto sim, porque o argumento que a esquerda dá é que há necessidade de proteger o jovem. Mas como você vai proteger aquele jovem que já entrou no crime? Ou na minha ideia, como um leigo no assunto, eu acredito que o adulto que levou o menor para o crime,
para o ato ilícito, ele deve ser responsabilizado por aquele crime, que é muito simples hoje. Você vê um latrocínio quando acontece um crime desse, e tem um menor envolvido, sempre o responsável pelo crime, entre aspas, é o menor, sempre é o que se acusa como o autor do disparo, ou seja, a pessoa que tirou a vida da vítima, porque é muito simples, é muito cômodo. O adulto será absolvido, não será julgado por esse crime, e o menor, logo que completar 18 anos, ele sai dali da casa no estado de São Paulo, por exemplo, a Fundação Casa. Mas fica muito fácil. Na minha concepção, o crime cometido por um menor, ele deve ser imputado para aquele maior, aquele agente do crime maior de idade que levou esse menor para o mundo do crime. Porque esse garoto ou garota, ele foi cooptado, fica muito fácil, ele entra no mundo do crime, depois ele não sai, porque não há uma penalização. Então, a pessoa que levou o menor tem que ser responsabilizada sim. É uma forma de nós protegermos os nossos menores do mundo do crime. Essa é a minha opinião. Certo. Coronel, a sua visão também sobre a prisão após segunda instância? Eu acredito, como falei, a nossa Constituição, leigo que sou no assunto, ela dá muitos direitos. Então, na teoria, o cidadão, o criminoso, ele só pode ser preso após julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Imagina se todos os crimes do Brasil tiverem que chegar no Supremo Tribunal Federal para a pessoa, depois disso, ser transitada e julgado o seu crime, aí ela ser condenada e presa. É inviável. 11 pessoas lá, o colegiado de 11, julgando crimes do Brasil inteiro. Não tem condições. Eu acredito que realmente a segunda instância é necessária. Tem países que, se não me engano, Estados Unidos e França, na primeira instância o criminoso já vai para a cadeia. Então, nós não podemos ficar só desta forma. Então, isso remete à nossa Constituição de 88. São muitos os direitos. Então, tem muita gente que usa esses artifícios, seja crime do colarinho branco, crime de corrupção, ou até um crime violento, um latrocínio, um roubo, um assalto, um assassinato, seja lá o que for, ele acaba usando as brechas da lei e acaba não sendo preso, mesmo sendo condenado. Então eu sou favorável sim que o criminoso ele vá para a cadeia após a confirmação da sua condenação em segunda instância. Perfeito, Coronel. Deixamos agora para o senhor um espaço para que o senhor deixe a sua mensagem final para os internautas, para os seus amigos, né, para o pessoal que precisa conhecer a sua candidatura, né? Fique à vontade. Perfeito, eu agradeço essa oportunidade. Então, eu estou dizendo para vocês que eu sou um oficial do Exército Brasileiro. Eu passei a minha vida, a minha formação profissional, vendo na Academia Militar que cadete cultua a lealdade, a verdade, a probidade e a responsabilidade. Isso marcou muito a minha vida. Tá? Então, eu procuro cultuar esses valores. Então, eu acho que são coisas muito importantes para a nossa vida. Tá? Seja para a vida militar ou para a vida civil como um todo. Então, eu procuro usar isso como meu farol. Né? Eu tive 32 anos de vida militar, servi com dignidade ao nosso país e agora eu quero continuar servindo de outra forma, empregando esses valores morais que o Exército me ensinou, né, ao longo desse período e utilizá-los na nossa Câmara dos Deputados. Eu acredito que hoje nós vivemos uma situação muito séria no país. O governo esquerdista que nos deixou, ele destruiu o nosso Brasil, ele transformou o nosso Brasil, ele dividiu o nosso país. Nós temos hoje sérios problemas de divisão de classe, divisão de raça, divisão entre pessoas de vários tipos, seja rico contra pobre, brancos contra negros, patrões contra empregados, homossexuais contra heterossexuais. Isso não pode acontecer. Nós somos brasileiros, o país tem que ser unido, como diz os militares, nós temos que marchar ombro a ombro, não peito a peito, ou seja, temos que estar lado a lado uns dos outros para construirmos o nosso Brasil. Então eu quero e peço que as pessoas reflitam, vejam o meu nome como uma opção que quer ajudar o nosso país. Eu tenho essa pretensão de
de colocar em prática coisas que eu aprendi e lutar contra a corrupção, lutar contra a impunidade, tá? Porque não adianta nós fazermos simplesmente uma só sem combater a outra. Eu não posso ser um deputado que vai transferir verbas e mais verbas para a saúde, para a educação, se por outro lado eu não combater a corrupção e não combater também a impunidade. São coisas que estão destruindo o nosso país, né? Nós precisamos atentar para esses detalhes muito importantes que corroem a nossa sociedade. Então, eu me apresento como uma opção, uma oportunidade de mudança. Hoje, o nosso eleitor, ele quer mudanças, mas ele não sabe em quem votar. As opções do que existe por aí são muito difíceis, tá? E o eleitor, ele não se enxerga representado pela classe política atual, que não se dá o respeito, né? No Exército nós dizemos que o exemplo vem de cima. Então, o vereador de uma pequena cidade, ele vê os políticos cometendo atos ilícitos lá no governo federal, ele acaba fazendo isso no seu município. E acaba que nós entramos numa situação em que os municípios ficam em situação ruim por causa da corrupção e da impunidade que chega lá também. Então essa é a minha mensagem, é o que eu queria transmitir para vocês e agradecer a oportunidade que vocês me deram. Muito bem, conversamos hoje com o Coronel Nuski, candidato a deputado federal pelo PSL. Coronel, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa sorte. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e espero ter outras oportunidades de comparecer aqui, e não só como candidato, mas depois como deputado eleito, para prestar contas do meu mandato, que eu não quero simplesmente vir aqui falar como candidato, mas também depois como deputado eleito, prestando contas à população. Muito obrigado.